Atenção a todos. Atenção a todos. Está querendo fazer uma programação gospel ou divulgar o seu comércio ou empresa? Venha para a melhor Rádio Web Novo. Você está ouvindo a Rádio Novo Horizonte Gospel. Eu adoro! Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Aqui quem lhes fala é a missionária Nira. Nós estamos dando início mais uma vez, no podcast Mulheres se Ajudando. Friozinho bom, a chuvinha caindo lá fora e nós aqui, como soldado de Cristo, para entregar a você que está do outro lado o melhor, o melhor que podemos dar, que é a palavra de Deus, Mas hoje também temos sorteios, hoje nós também temos você do outro lado interagindo, não fique de fora, viu? Temos sorteio hoje, E hoje nós estamos com um convidado especial, Que para a glória e a honra do Senhor Jesus Cristo, que tudo é dele, por ele e para ele, Dele, por ele e para ele, O nosso querido, o pastor Juan Celli. O pastor Juan Celli, nome de artista. Eu vim aprender a pronunciar o nome do pastor Juan Celli um dia desse, porque minha filha Bárbara foi quem me ensinou. E nós estamos aqui hoje porque hoje vai ter a palavra de Deus. Hoje você que está do outro lado, se tiver alguma dúvida referente, aquilo que a gente vai falar, entregar aqui hoje, Você pode interagir, pode entrar em contato conosco, pode estar aqui, se inscrevendo no canal, dando um joinha, E fazendo, sabe o quê? Compartilhando, vai compartilhando, porque quando você compartilha, você está dizendo assim, ei, eu acredito no trabalho de vocês, ei, tá bom, eu quero que alguém mais seja abençoado através dessa programação, E nós vamos começar, pastor Juan Celli, vamos começar orando, Glória orando. a Deus. E quem vai orar, quem vai dar início, Porque geralmente a gente fala assim, que entramos no ar, Normalmente entramos no ar, mas não começamos ainda porque começamos com a palavra de Deus, E primeiro se conectando com ele, Orando. E eu quero lembrar, antes da gente começar, já entramos no ar, mas antes de começar, eu quero lembrar você que está do outro lado que... Ei, lembre-se que o Projeto Social Mulheres se Ajudando, ele está aberto, viu? Ele está funcionando, Fechou não, Fechou não, tá aberto, tá funcionando. Nós estamos organizando lá, pintando de novo por dentro, Porque o renovo, A palavra de Deus nos renova a cada amanhecer, Então tá aberto, dando curso básico. Olha, nós damos curso básico de fazer esse lindo porta-pano de prato. Deixa eu tirar da embalagem para você ver. Esse lindo porta-pano de prato. Veja que lindo. Que lindo. Deixa eu tirar aqui para mostrar. E aqui tem um pezinho de porta aí também. O que será que vai ser sorteado hoje? Missionária. Será que é esse lindo porta-pano de prato? Tá lindo. E a cor dele aí, maravilhoso, Aí tem até um gatinho aqui do lado. Aí. Aqui é o Projeto Social Mulheres se Ajudando que faz, Que ensina a fazer, dá curso básico e também traz para sortear, Para estar presenteando você nessa tarde abençoada. Nós vamos começar agora, amém? Vamos começar com uma oração para poder dizer assim, começamos! Você que está do outro lado, fique ligadinho, amém? Pastor Juan Celli, é ele quem vai orar para dar início. No nome de Jesus. Glória a Deus. Então é momento de oração, povo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, meu Deus, nesse momento reunidos em uma só fé e em um só Espírito. E que através da nossa vida, meu Deus, milhares e milhares de pessoas venham ser alcançadas para a honra e glória do Teu nome, meu Deus. Aquele que tiver, meu Deus, abatido, cansado, oprimido, meu Deus, pelos demônios, meu Deus, que eles, meu Deus, venham receber do teu poder, da tua palavra e venham, meu Deus, ser libertos dessas cadeias diabólicas da prostituição, do alcoolismo, das drogas, da mentira, da falsidade, de tudo aquilo que não presta. Esse podcast, meu Deus, é para honrar o teu nome. Não estamos aqui para queremos ser popstars, estrelas, não. Nós estamos aqui, meu Deus, como vasos na mão do olheiro, vaso de honra, porque assim o Senhor nos chama.
assim o Senhor nos conduz, e nós também somos filhos do Senhor, meu Deus, e que através, meu Deus, dessa programação, meu Deus, a gente venha, meu Deus, não ser a nossa boca, mas a boca do Senhor, porque nós somos a voz do que clama no deserto, e que o Senhor, meu Deus, venha tocar em cada um nesse momento, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, meu Deus, eu sei que já está aqui nesse lugar, o exército celestial do Senhor está aqui, meu Deus, que todo o inferno, meu Deus, venha se prostrar agora diante do Senhor Jesus Cristo, porque Ele falou e continua falando, que todo principado, potestade, todas as forças celestiais estão, meu Deus, diante dEle, de joelho, prostrado, porque a Ele foi dado todo o poder. O Senhor, nosso Deus, o Altíssimo, deu poder ao seu Filho e autoridade. E o seu Filho, Senhor, também nos deu autoridade para a gente pisar em cobras, serpentes, escorpiões. E se algo mortífero a gente beber, a gente não venha, meu Deus, sofrer dano algum. E que o Senhor, meu Deus, venha nos abençoar grandiosamente. Amarra o inferno, amarra os demônios agora. Que nada venha nos atrapalhar. E que o teu povo, meu Deus, venha receber o alimento, o maná, a palavra. E aqueles, meu Deus, que ainda não se prostraram diante do Senhor, que através, meu Deus, do teu poder, da tua unção, da nossa boca, que é usada para o Senhor, essa pessoa nessa tarde, meu Deus, ou à noite, ou de madrugada, ou de manhã, não sei que horário essas pessoas vão assistir essa programação, ouvir essa programação, mas eu tenho certeza que a tua palavra vai tocar no mais íntimo do ser dessas pessoas que estão nesse momento desesperada, precisando de ti sem saber o que fazer. Já bateu, meu Deus, em tantas portas, mas a porta está escrita, é o Senhor Jesus. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém abrir, eu cearei com ele comigo, que está escrito em Apocalipse capítulo 3, o verso 20. E assim, desde já, eu agradeço por essa rica oportunidade. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E glórias a Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você que está do outro lado, né? Já pode ir interagindo, já pode ir dando uns... já tem alguém ali. Meu celular, eu acho que ele tá pedindo outro, viu? Deixa eu ver o que tá acontecendo com ele, que eu não tô conseguindo acompanhar por aqui. Né? Deixa eu ver. Edmilson, o Missinho, né? A paz do Senhor Jesus Cristo, amém. A paz, Edmilson. Ketiúcia, Pérola, boa tarde, Ket. Israel Nascimento, colocou a paz do Senhor, Israel. E vocalizando para Cristo, né? Claro, vocalizando para Cristo, não poderia ficar de fora. A paz, boa tarde, louvado seja Deus. Agora sim, agora nós já começamos, porque tudo que viemos a fazer, primeiro temos que entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer, sem Ele nada podemos fazer. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido pastor Roncelli, né? Estamos aqui, ele veio de longe, né, para nos prestigiar, para se fazer presente, né? Porque o chamado de Deus, né? Ninguém pode dizer não, né? Não importa. Verdade. Não importa, pastor, onde vem estar, né? Verdade. O importante é ser a voz do que clama no deserto. Não é verdade? Quando Deus diz assim, epa, vamos para ali, vamos marchar para lá, vamos, né? Nós não podemos nos prender, né, a algo até mesmo que o Senhor não se agrada, né? Nós temos que marchar, fazer o ID do Senhor, porque muitas das vezes a gente se frustra, né, pastor? Sim, senhora. Com coisas que acontecem na nossa vida, né? Em lugares que nós estamos, mas nós não podemos desanimar, não. Nós temos que continuar, né? Nos corrigir, nos policiar, né? Que nós temos que nos policiar sempre, né? Para não estar vivendo o contrário do que Deus quer para nossa vida, mas nunca parar. Para cada frustração, levanta a tua cabeça, né? Olha, eu costumo falar uma coisa.
eu não preciso provar nada para ninguém. A única coisa que eu preciso na minha vida é estar em comunhão com Deus, né? Glória a Deus. É buscar, né? Buscar a verdade na palavra. Porque muitas das vezes eu encontro pessoas que falam assim: ah, missionária, mas você tem que provar. Você tem que estar em tal posição para você provar que Deus... Eu não preciso provar não que Deus está comigo. Sabe por quê? Porque se Ele está comigo, se Ele está em mim, Ele mesmo é quem se revela. Eu não preciso chegar para o homem para fazer algo para poder o homem vir dizer, ah, ela tem Deus. Não, eu tenho que viver a palavra de Deus, porque quem vai se revelar em mim é o próprio Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Né? Então você que está do outro lado, não desanime. Se você se frustra, levanta a cabeça, né? E diz, vamos para frente. Aqui não deu, vamos para ali não deu, vamos para... Mas não podemos parar, né? Verdade. Não podemos ficar, retroceder, né? Jamais. Não é verdade? E o pastor Roncelli está vindo de onde mesmo? Diretamente de Araçatuba, São Paulo, né? Porque Deus me direcionou para fazer missão lá. E se Deus permitir, de Araçatuba eu estarei indo para outra região, para a glória de Deus. E depois eu estarei informando qual será a região, porque está no prover de Deus, né? Amém. E glórias a Jesus. Amém. Então, diretamente de Araçatuba, São Paulo, aqui, né, para nós aqui, para melhor do estado, Rádio Web Novo Horizonte Gospel, né, que sempre está sendo ponte para levar as boas novas. Muitas das vezes, né, não podemos atravessar o mar do pecado, né, a gente está ali preso, está morrendo afogado, e Deus faz o quê? Deus envia sempre, né, Deus nos indica, atravesse, vá para o outro lado através daquela ponte, e eu digo que a Rádio Web Novo Horizonte Gospel é essa ponte, né, para você que está do outro lado. Nossa querida Luciene Santos, ela botou boa tarde, homem e mulher de Deus, que o Espírito Santo abençoe este programa, amém. Boa tarde, Luciene. Boa tarde, minha querida Luciene, sempre conosco, né? Sempre conosco, Luciene, nossa querida Dorca, né? Neide Santos, e vão entrando devagarinho, vocês que já estão aqui conosco, vai compartilhando, né? Vamos fazer dessa tarde aqui, né? Uma tarde aconchegante, né? Uma tarde quente, né? Quente, com o fogo do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Maria Gracindo, minha querida Maria Gracindo, um beijo no coração, um abraço apertado, querida Maria, sempre conosco. Ela colocou a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, minha querida. A paz do Senhor Jesus, né? Brevemente vai estar lá no projeto nos fazendo uma visita, né? Eu creio que a senhora gostou da premiação, né? Porque sempre está ganhando. Hoje nós temos, olha, esse lindo porta-pano de prato, né? E temos também esse pezinho de porta. Vamos ver o que a gente vai sortear hoje. Pastora Eliana, ela tá pelo WhatsApp, ela colocou a paz do Senhor. Adriana Bueno, ela já entrou aqui, já colocou a paz do Senhor Jesus. Paz e graça sobreira, Adriana. Saudade, que Deus abençoe a sua vida sempre, né? E a sua família, né? E os garotos, né? Os meninos bonitos. O Samuel e o Davi, os guerreirinhos, soldadinhos de Cristo, né? Saudade de vocês, viu? Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Hoje a nossa querida Stephanie não está conosco, até mesmo porque, né, ela tá com um bebezinho, né, o Caleb, glória, ele só tem 2 meses, né, e ele tem que regular, assim, não pode sair todos os dias, né, porque o tempo tá muito frio, o ar-condicionado, e ontem ela foi pra igreja, então hoje ela não pode estar conosco, mas a próxima semana eu creio que ela vai estar por aqui, né, a querida Stephanie, a pastora das ovelhinhas do Senhor, né, dos cordeirinhos, né, ela é a pastora dos cordeirinhos do Senhor, a Stephanie, né, a nossa querida Stephanie, né, Adriana colocou, glória a Deus, amém. E lembrando mais uma vez a você que está do outro lado, a Rádio Web Novo Horizonte Gospel, ela completou 7 aninhos, não é verdade? Imagine chegar até 7 aninhos, é por quê? Porque a coisa tá funcionando, né? O glória time tá fazendo gol, não é verdade? E time que se faz gol não se mexe. Então a Rádio Web Novo Horizonte Gospel tem uma programação maravilhosa, né? Para você
Para você que está do outro lado, tem os mulheres se ajudando, tem amanhã com a pastora Jussara, o pastor Carlos e o pastor John Leno, né? Amo esses três, né? Eu amo do fundo da minha alma. Eu amo esses três e eles vão estar aqui amanhã com o programa Luz para os Cativos, né? E às 15h30 é Luz para os Cativos e às 18 horas eles estão com o programa Aprendendo a Palavra. Pastora Jussara, se eu errei, me desculpe, mas o Luz para o Cativo com certeza é às 15h30, não perca. A programação da Rádio Web Novo Horizonte Gospel é excelente, né? Tem também, né, a programação da rádio, onde nos sábados, o Vocalizando para Cristo, entre as 16 horas, né? Às 16 horas com louvor e adoração, né, com os pequeninos, o José Jackson e o Bernardo Joaquim, e o meu querido esposo Jackson, que nesse momento está viajando, está longe, né, caminhoneiro, mas eu creio que para tudo tem seu tempo, né? Vai chegar o dia que ele não vai precisar mais viajar, por quê? Porque ele vai estar aposentado. Eu estou torcendo para que ele venha se aposentar. Já está com 65 anos, né? Já trabalhou muito, né? Digno é o homem, né? Digno é o homem do seu descanso também, né? Então eu creio que quando esse dia chegar, que eu creio e profetizo no nome de Jesus, que ainda vai ser esse ano, eu creio que ele vai estar mais conosco, né? Vai estar mais nos podcasts, vai estar mais na rádio. Sempre ele está dia de sábado, né? Ele nunca faltou aos sábados, porque sempre que ele viaja na segunda e sempre chega às vezes às sextas à noite, aos sábados de manhã. Sempre nós estamos juntinhos. E lembrando a você que fique ligadinho. Vanessa Dias, ela botou boa tarde. Edmilson, Vanessa Dias é a nossa querida diretora. Beijo no coração, Vanessa. Continue conosco. E Edmilson Dias, glória a Deus, né? Eu tive o privilégio de conhecer Edmilson, né? Missinho, aqui. O homem não brilha, aqui quem brilha é o leão da tribo de Judá, louvado Glória seja Deus, né? E nós estamos aqui, né, com o nosso querido Roncelli, que ele vai para a palavra. Só que antes dele ir para a palavra, eu quero lembrar aqui uma coisa para você que está do outro lado. Aí lá vem a missionária, não é porque meu coração, ele ultimamente, ele anda triste, né? Por que ele anda triste? Porque eu vejo que a maioria das vezes, né, os irmãos em Cristo, dentro da própria igreja, eles estão disputando algo que não pode ser disputado. Altar não foi feito para disputar, não é verdade? A obra do Senhor, ela está aí para aquele que quer servir. O Senhor chama e escolhe. Agora, aquele que se posiciona, que está nele, né? Ele vai acrescentando, ele vai derramando cada dia mais a unção, né? E a direção, para que a gente venha fazer aquilo com amor, com sinceridade, né? E muitas das vezes a gente se encontra dentro da casa do Senhor com uma disputa, e isso é tão triste, sabe por quê? Porque quando entra a disputa é porque existe um espírito ruim. Esse espírito ruim, não é verdade, pastor? Terrível. Esse espírito ruim é o espírito da Jezabel. E muitas das vezes as pessoas têm mania de falar assim: ah, é o diabo. Mas eu estava assistindo, né? Eu venho estudando a palavra de Deus através do apóstolo Robson Martins, né? E a pastora Tânia Tereza, que eu indico a vocês, está aqui no YouTube, né? O apóstolo Robson Martins e a pastora Tânia Tereza. Eu indico por quê? Porque eu aprendi muito com eles, né? E ao aprender com eles, eles abriram um alerta dentro de mim em que nem tudo é o diabo, né? Porque se a gente for aqui para Gálatas, se eu não me engano é Gálatas, deixa eu dar só uma olhadinha só para lembrar aqui, porque nós não podemos falar com a nossa boca somente, né? O Espírito Santo, ele tem que revelar aquilo que a gente tanto está aflito para falar, né? Que a minha aflição hoje é ver as igrejas, né? As coisas que estão acontecendo e as igrejas disputando entre si. Isso é que o meu coração dói, isso é que o meu coração fica aflito. E aqui em Gálatas 5, né? 5:19. Vamos para o 5:19. As obras, né, da carne. Eita, glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Então, aqui fala das obras da carne. Quando o pastor, né? Quando o apóstolo, né, Robson Martins, ele estava ensinando, que eu acompanho
os ensinos, porque é bom, né? Verdade. É bom a gente aprender mais de Deus, né? É o cabeludinho, né? É, o cabeludinho. É alto, um pouco alto, é, magro, né? Eu acompanhei Oh, já Glória. algumas pregações dele Sim. pelo YouTube. Sim, é muito bom porque a gente não fica só na mermice do amém, amém, amém. A gente se aprofunda mais assistindo aquele que está à frente da gente no discernimento da palavra. E eu gosto de aprender a palavra, né? Tem coisas que eu não entendi, hoje eu passei a entender. E aqui em Gálatas 19, né, 5:19, né, fala sobre a obra da carne. São conhecidas. A obra da carne são conhecidas como? Aqui está dizendo. Então, a obra da carne, olha, não está dizendo assim o demônio, né? As obras do demônio, porque a gente sabe que o inimigo, ele tem o ministério dele, que é matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Esse é o ministério do inimigo, daquele, né, que se levantou contra o reino de Deus, né, que foi expulso do céu. O ministério dele é matar, roubar e destruir. Ele jaz na terra, né, a terra jaz jaz, não está dizendo que a terra é dele, é propriedade, não, ele já está, jaz na terra. A terra jaz do maligno, a terra o maligno já está, não está dizendo que a terra foi entregue ao maligno, não. Deus fez para o homem, mas nós homens nos corrompemos com a usura, né? Com o que está dizendo aqui em Gálatas 5:19, né? Que fala que as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia. Prostituição, impureza, lascívia. Não acabou. Idolatria, feitiçaria. Muitas das vezes a gente está convivendo com pessoas que tentam mudar, né, a nossa visão da palavra, que tenta distorcer a palavra. Isso é feitiçaria, isso não é de Deus. Isso é algo errado, porque a partir do momento que eu lidero algo que, como eu tenho o projeto social para a glória, honra e pela misericórdia de Deus, ele me botou como líder, então eu não posso chegar para alguém que está chegando lá no projeto e tentar fazer a cabeça daquela pessoa para aquela pessoa me seguir. Não, eu tenho que, com os meus testemunhos, mostrar que eu em Cristo eu mudei. Porque eu estou em Cristo, não é porque aquela Glória pessoa tem... a Deus. Não é verdade, pastor? Verdade. As pessoas têm que olhar para mim e ver as minhas obras, não é eu falar, não é eu tentar convencer, que eu sou boa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que você tem que fazer o que eu faço, porque eu faço... Não, isso aí chama-se, sabe o que é que chama isso? Feitiçaria, que é da carne. A inimizades, aquela pessoa, né, que fica fofocando de um para outro, né? Não é o diabo, é a carne. Aí a gente diz, o diabo fez. Não, quem fez foi o ser humano, foi a pessoa que fez a inimizade, a pessoa que fez a fofoca, a pessoa que criou aquilo que não era para criar. E tem mais ainda, porfias, ciúmes, iras, discórdias, disseções, facções. Eita, que não sabe o que é uma facção, né? E facção não é só aquele que tá com arma na mão, não. Né? Existem facções aonde tem um grupo ali se armando contra uma pessoa para derrubar o ministério de outra pessoa. Isso chama-se facção. Não tá aquelas pessoas ali tramando contra a outra e ainda tem mais. Inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Olha, até a glutonaria. A glutonaria é um pecado da carne, é algo da carne. Não é, eu como demais porque eu estou ansiosa. Você come demais porque você não consegue, sim, a ansiedade, você não está conseguindo se controlar. Aí vem a ansiedade. Então, é um pecado. Está falando aqui, é a palavra que está dizendo. É a palavra que está dizendo. E o que mais eu foquei aqui é sobre a feitiçaria. Porque antes, pastor, eu achava que a feitiçaria era o demônio que fazia. Mas não é, somos nós. Quando a gente tenta disturbar, né? Quando a gente cria histórias, situações no qual a gente quer tirar o nosso irmão da linha, né? Aonde as pessoas, meu Deus, as pessoas dentro da casa do Senhor não estão enxergando que, gente, o mundo está de ponta cabeça. Nós já estamos vivendo as primeiras dores. Como fala em Apocalipse, nós já estamos vivendo as primeiras dores de parto. Porque as primeiras dores de parto é aquele medo. Eu quero ver quem é que não está em Cristo, que não está com medo das coisas que estão acontecendo. A gente que está em Cristo, claro que a gente teme pelo um familiar. Claro que a gente teme quando vê a coisa acontecer. Mas a busca nele,
acalma o nosso coração, nos tranquiliza. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, pelo amor do sangue que foi derramado naquela cruz por mim e por você, para de estar fofocando dentro da casa do Senhor. Para de estar, agindo com feitiçaria, criando movimentos no qual é contra uma pessoa. Para com isso, porque Deus não está. Você abala a estrutura da casa do Pai. Você, na discordância, você abala a estrutura. Para de estar fofocando para o seu líder. Deixa o seu líder livre com o Espírito Santo. Seu líder é carne. Seu líder, aquilo que ouve, ele vai saturando. Mas ele tem que ter a sabedoria. Tem que ter a sabedoria de saber distinguir. Isso aqui é a fofoca, isso aqui é a mentira, isso aqui é verdade. Mas ele é carne. Eu sou carne. Nós somos carnes. Então, se me pega num dia que eu esteja em defesa, né? Porque a própria palavra diz que o Espírito não vem e fica 24 horas em nós, não é verdade, pastor? Verdade. Então, se me pega num desses dias que eu esteja sensível, né? Que eu esteja desprotegida, que eu orei menos, que eu esteja estressada com algo, que eu esteja voltada para algo meu, eita, não tem como não. Assim, um momento, né? Então, com relação ao Espírito Santo que a senhora falou, o Espírito Santo, ele habita naqueles que realmente são filhos de Deus, né? Porque tem pessoas que dizem todos são filhos de Deus, e nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Filhos são aqueles que fazem a vontade do Pai, que é tanto que nós fomos adotados pelo Espírito Santo de Deus. E aí passamos a ser filhos. Então o Espírito Santo, ele habita naqueles que já se renderam a Jesus. Então o Espírito Santo, ele está com a gente em todos os lugares, em todos os momentos. Mas a partir do momento que a gente começa a praticar as obras da carne, então o que é que vai acontecer? O Espírito Santo, ele vai se afastar da gente. Ele é limpo, que equivale ao que a senhora falou. Mas se eu e a senhora temos o Espírito Santo, a gente dorme com ele, come com ele, acorda com ele, estamos aqui com ele. Agora, se a gente tiver praticando a mentira, a prostituição, como já foi dito, a feitiçaria, a idolatria, então, né? Claro que o Espírito Santo vai se afastar. Sim. E a gente tem um exemplo na Bíblia. Veja que Saul, ele desobedeceu a Deus. E quando ele desobedeceu a Deus, o que foi que aconteceu? O Espírito Santo se afastou dele. Tem Sansão também. Sansão achou que estava cheio do Espírito Santo. Eu vou derrotar eles, pode deixar, Dalila. E a gente tem que ter cuidado com as Dalilas da vida. Dentro da obra de Deus. Pastor, e se a gente parar para analisar a história de Sansão, né? A gente tem que ver que Sansão foi quem deu a entrada. Sansão foi quem abriu a porta. Isso mesmo. Né? Ele abriu a porta... O inimigo entrou, com certeza. O Espírito Santo se afastou. Por quê? Porque ele enfraqueceu aonde? Na carne. Ou seja, ele em vez dele alimentar o Espírito, ele alimentou a carne. Então o Espírito teve que se afastar dele. Então acabou ele ficando o quê? Desprotegido. E quando os inimigos vieram, furaram o quê? Os olhos dele. E aí? Porque os olhos representam o quê? A nossa alma. Então o Espírito Santo, para concluir, ele só se afasta da gente se a gente tiver o quê? Em pecado. Sim. Porque é como fala aqui, né, pastor? Porque ele quer uma casa limpa, ele não quer uma casa suja. E nós somos o templo do Espírito Santo. Espírito Santo. É como fala aqui em Gálatas 5:19. Olhe, fala sobre a obra da carne. E dentro, né? Depois você lê aí na sua casa, aí né? mesmo, da senhora tá. Leia o 16. Suba um pouquinho o 16, veja o que é que diz. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Né? Glória a Jesus. O segredo é o quê? É não fazer esse tipo de coisa onde a gente diz que é o diabo e não é a carne, é a nossa vontade, porque o homem, né? O homem se corrompeu e a partir do momento que o homem se corrompeu, ele tem o poder, Deus deu o poder a ele, dele ir e voltar atrás, porque Deus disse a Caim, o que foi que Deus disse a Caim? Né, pastor? Isso. O pecado está à porta. Basta você dominá-lo. Então nós temos esse poder que ele nos entregou. A gente sabe que fácil viver em Cristo não é fácil. Por quê? Porque nós estamos no mundo, nós somos triúnicos. Mas, porém, se a gente obedecer a palavra e todas as vezes que vier a idolatria, a feitiçaria, a prostituição e as demais coisas que está aqui em Gálatas 16, em Gálatas 5,
19, depois de uma lida, se a gente não praticar, não fazer essas práticas, como o pastor falou, o Espírito Santo continua conosco. Mas se fizermos, não tem como, né? Não tem como. Vamos dar uma lidinha aqui. A Adriana Bueno colocou, mas é verdade. Maria Gracindo colocou, verdade. Barbeiro, amém. Meu irmão, pastor Roncelli, homem de Deus, vai trazer uma palavra pra gente nessa tarde de quarta-feira. O pastor dá um alô, né? Ao querido barbeiro aí, né? Glória a Deus, meu amado irmão em Cristo Jesus, meu barbeiro top das galáxias, Rodrigo Santos, homem de Deus. Deus abençoe seu trabalho top nesse momento. Das galáxias, ó, o cara é poderoso. A sua casa, a sua família, a vida aí do Mateus, do Lucas aí que trabalha com o senhor, de todos os seus clientes, meu irmão. E que essa palavra que a gente vai ministrar aqui, que venha engrandecer mais na sua vida, venha frutificar na sua vida, na sua casa, na sua família, e o senhor aprender mais de Deus, que o senhor sempre gosta de ouvir, né, quando eu estou conversando com o senhor e falando da palavra de Deus. Então ficam na paz, não só o Rodrigo Santos, como todos que estão nesse podcast. Que Deus abençoe a todos. Amém. Quem está conosco também é Luciene Dias. Ela colocou a paz do Senhor Jesus. Paz, Luciene. Douglas Domingos, esse é o meu primogênito. Aí, pastor, ele colocou assim, boa tarde, a paz. Né? Stephanie, né, minha nora e filha. Minha filha do coração, ela colocou a paz do Senhor Jesus, missionária Nira e pastor Juancelli. E o barbeiro ainda colocou, amém, pastor Juancelli, forte a palavra, né? E por falar em palavra, com certeza o pastor Juancelli preparou. Aqui só foi o início, por quê? Porque a minha alma, né? A minha alma está aflita. O meu coração, ele está aflito por quê? Porque não se pode ver, olha, se nós pararmos para ver como é que está o mundo, nós temos é que nos unir e trabalhar para o reino, todos de mão dadas. Ah, eu não gosto do pastor Juancelli, o problema é meu, mas eu tenho que respeitar a unção que Deus derramou na cabeça dele. Verdade. E dar as mãos a ele pelo evangelho de Cristo. Sim. Não é verdade? Com certeza. Não é criar, né? Criar briguinha, intriguinha. Ah, eu não tô suportando ele aqui, ele vai ter que sair. Não, sabe por quê? Porque Deus não vai habitar. Então, a palavra de Deus aqui, que eu tive que falar, porque falar só de boca não adianta. Em tudo que vamos a fazer, vamos fazer com sabedoria e discernimento na palavra do Senhor, porque só a palavra é que pode tocar no nosso coração. Eu posso até chegar aqui e contar uma história muito linda, a história vai ser linda, mas porém não vai fazer efeito nenhum em você. Você pode até rir, ai que gracinha, mas efeito não faz. Agora a palavra de Deus entra como espada, né? Como espada de dois gumes, ela entra cortando assim. Vai fazer até muitos chorarem, né? Com na certeza, historinha, mas não vai ter conversão, não vai ter mudança de vida, ou seja, o Espírito Santo não vai tocar na vida dessa pessoa, né? É verdade, pastor, é verdade. E vamos, né? Vamos entregar agora aqui, dar um alô especial a todos vocês. Fiquem ligadinhos, nós vamos ter sorteio e também prepare o coração para a palavra, né? Com o pastor Juancelli, vocês que estão aí, Luciene, né? Douglas, Stephanie, o barbeiro, né? O barbeiro, Adriana Bueno, nossa querida Vanessa. Vanessa, ela é a nossa diretora. O barbeiro é Rodrigo, o nome dele, Rodrigo Santos. Rodrigo, né? O Rodrigo Santos, Maria Gracindo e as demais pessoas, né? Luciene, todos vocês que estão conosco, Israel, Edmilson, né? Edmilson, né? Missinho, aqui o homem não brilha, aqui quem brilha é o leão da tribo de Judá. Louvado seja Deus, amém, pastor? Amém, glória a Deus. E nós vamos deixar agora com o Senhor. Então, certo? Antes de eu iniciar a palavra que Deus colocou no meu coração, eu só vou concluir Gálatas, né? Sim. Do que a senhora abriu aí. Gálatas, no mesmo capítulo, verso 24 e 25, diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Então veja, os que pertencem a Cristo Jesus. Não está dizendo os que pertencem à missionária Nila, ao pastor Juancelli Paixão ou qualquer outro homem de Deus ou mulher de Deus. E aí, concluindo, ainda diz, né, no verso 24: com as suas paixões e os seus desejos. Então foi crucificado paixões e desejos. E para finalizar, se vivemos pelo Espírito, que esse Espírito com o E maiúsculo está dizendo o que? O Espírito Santo de Deus, sim. O Espírito de Deus. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos igual modo
sob a direção do Espírito. Então a gente tem que andar em Espírito e também a gente tem que estar sob a direção do Espírito. O que é sob? A gente está sobre a mesa. A Bíblia está sobre a mesa. Mas o carregador do meu celular está sob a mesa, ou seja, embaixo. Então a gente tem que estar sob a autoridade do Espírito Santo. É Ele que nos guia, não é a carne que nos guia, é o Espírito Santo de Deus. Mas muitos dão ênfase à carne, por isso que acontecem essas intrigas, por isso que acontecem essas facções dentro da casa de Deus, que era um lugar onde não deveria existir isso, mas é onde a gente vê mais isso. Infelizmente. O sistema, ele é diabólico, o sistema é terrível. O próprio Jesus, ele falou sobre a semeadura, sobre o joio e o trigo. E os discípulos queriam arrancar o joio, mas o que foi que o mestre falou? Não, se vocês arrancarem, o joio vai arrancar o trigo. Então deixe eles crescerem e no tempo certo da colheita, aí sim, aí a gente vai saber quem é joio e quem é trigo. Então dentro da obra de Deus tem o joio e tem o trigo. Sim. Tem missionária que é joio, mas ela está ali como trigo. Tem pastor que está ali como joio, ou como trigo, mas sendo joio. E os trigos estão ali também, mas os joios quer derrubar quem é trigo. Mas se a gente está alicerçado na rocha, que é Jesus, pode vir demônio, pode vir o inferno inteiro, pode fazer panelinha, pode fazer o que for e a gente continua de pé. E glórias a Jesus. Amém. Então vamos para a palavra, né? Glória a Deus. E a palavra hoje se encontra no livro no Primeiro Testamento, né? Eu gosto de chamar Primeiro Testamento, né? Amém. Porque o homem que dividiu, né? Dizendo Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas o correto mesmo, ao meu ver, é Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Por que não Antigo ou Velho? Porque a palavra de Deus não é velha, ela não é antiga. Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. Então, para mim, no meu ver, Primeiro Testamento, Segundo Testamento. É que nem um exemplo, o pai e uma mãe faz um testamento, mas aí de repente teve alguma coisa que ficou faltando. Aí ele vai fazer agora um outro testamento, então se torna o quê? O Segundo Testamento. Amém? Amém. E a palavra de Deus se encontra no Primeiro Testamento, como as pessoas conhecem, Antigo, né, Testamento. Segundo Reis, né, o livro de Reis, capítulo 5, que tem o título que diz A Cura da Lepra de Naamã. É forte. E antes de eu iniciar a palavra, eu gosto de orar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, daqui a tua santa e fiel palavra. E que essa palavra, meu Deus, venha falar com todos os internautas, todos os ouvintes nesse momento. Que não seja eu, mas o Senhor Espírito Santo, que habita em nós, que vai conduzir, não vai conduzir, já está conduzindo este podcast. E esta palavra, ela vai alcançar vidas, ela vai alcançar almas, pessoas que nesse momento estão precisando de uma palavra, está precisando de uma informação. Nós temos essa informação, nós temos essa mensagem, e a mensagem é a palavra de Deus, que cura, que salva, que transforma, que liberta, que faz o melhor na vida daqueles que abrem a porta do seu coração. E desde já eu agradeço, Espírito Santo, por mais essa oportunidade de estar aqui semeando a tua palavra. Eu não sou nada e nem quero ser alguma coisa, mas o Senhor é tudo em nossas vidas. E o Senhor e o próprio Paulo, através do Senhor, fala aos coríntios que muitos ficavam ali brigando, intrigando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas Paulo falou que a gente nem é de Paulo nem de Apolo, porque nem Paulo faz alguma coisa e nem Apolo. A gente apenas, Paulo rega,
Paulo planta e Apolo rega. Ou seja, o pastor Mancelli planta, a missionária rega. Mas quem dá o crescimento é Deus, aleluia, é o nosso Senhor Jesus Altíssimo. E assim, vamos iniciar esta mensagem em nome de Jesus. Amém, Jesus. E aqui, a palavra de Deus, né, tem o título aqui, a cura da lepra de Naamã. É uma palavra bem conhecida, mas tem pessoas que ainda não conhecem. Tem pessoas que ainda não puderam ter a oportunidade de ouvi-la, de buscar esta mensagem, esta palavra. E aqui se inicia dizendo: Naamã, chefe do exército do rei Arã, da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo meu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Veja que este homem, ele era o quê? Ele era o comandante, ele era o chefe do exército do rei da Síria. Ou seja, esse homem, ele era pagão, ele era um gentio, como nós éramos gentios, mas fomos alcançados pelo Espírito Santo através do Senhor Jesus. Então ele era um homem de respeito, ele era um homem valoroso. Veja que o próprio Senhor, nosso Deus, está escrito aqui, era com ele, o próprio Senhor Jesus que dava vitória ao povo sírio através dele. Mas ele tinha uma terrível doença na pele. E quantas pessoas nesse momento estão com a doença terrível? Mesmo que não seja uma lepra, é uma AIDS. Mesmo que não seja uma AIDS, é um câncer. Mas veja que muitas pessoas, missionária Nira, e internautas que estão nos ouvindo, em vez de buscar Deus, vão buscar o médico, vai buscar a medicina. Mas não quer dizer que eu seja contra a medicina, não, porque a ciência foi Deus que fez. Sim. Mas tem situações, como o caso aqui dessa história verdadeira, sim, que a medicina não pode fazer nada. Então as pessoas muitas das vezes faz vaquinha, faz programações na internet pedindo ajuda para ir para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. Mas se esquece que tem a palavra de Deus, que é o próprio Deus, para poder curar ele ou ela. Não quer dizer que é errado a pessoa, como eu já falei, fazer a sua vaquinha, sua programação, pedir ajuda. Não estou dizendo que é errado. Ou viajar para outro país. O que eu quero dizer é que as pessoas deixam de acreditar na palavra de Deus, no próprio Deus, para acreditar naquilo que não é para acreditar. Porque quando o médico diz, ó, essa situação, só a mão de Deus. Tem médicos que falam isso, tem, sim, outros que não falam. Diz assim, ó, o que eu pude fazer pela medicina eu já fiz. Isso aconteceu com minha mãe, aconteceu com meu pai. Sim. Então entra a nossa fé, entra o poder de Deus para poder curar aquela pessoa. Como este homem, um homem, o quê? Como eu estou aqui bem vestido, ou seja, ele tinha sua armadura, mas poucas pessoas sabiam das suas feridas. E quantos estão feridos nesse momento? Como a senhora mesmo já citou. Irmão matando irmão. Crente querendo matar crente. E aí? Ou seja, fazendo o papel do diabo. Porque quando a gente, como a senhora falou das obras da carne, já está na obra da carne. Não está dizendo a obra do diabo. É a obra do ser humano. Só que o diabo, ele quer o quê? Ele quer a brecha. E quando ele tem a brecha, ele vai alimentar mais ainda essa carne. E aí eu vou odiar minha irmã, eu vou invejar minha irmã, eu vou dizer que ela não é para estar ali no louvor, que ela não é para estar ali à frente de uma direção que Deus direcionou. Porque isso já aconteceu comigo e acontece. Sim. E aí no dia eu não vou contar
o que foi que aconteceu? Depois, no meu livro, se assim Deus permitir, eu vou relatar tudo direitinho. Mas seja Deus. Na Igreja da Glória de Deus dos Últimos Tempos, que foi aonde eu fui honrado como diácono, e desde já um abraço ao bispo Jonathan Ribeiro, homem de Deus, usado por Deus, pastora Messia, a pastora Elizabeth, como todo o corpo em Cristo, e principalmente a missionária Nira, que está aqui também, que faz parte da Glória de Deus. Então, no dia que era para eu ser honrado como diácono, aconteceu uma situação. Eu estava feliz, alegre, porque ia ser consagrado e separado para Deus para o diaconato. E aconteceu uma situação que uma pessoa disse para mim: se eu falar com o bispo, você não sobe naquele altar para ser honrado hoje. E eu não minto, igreja. Na hora eu fechei o meu punho de raiva. Nunca briguei na minha vida, nem quero brigar e nem aconselho ninguém a brigar. Mas na hora eu fechei o punho e só veio a vontade de dar um soco na face dessa pessoa. Mas se a gente, é aquilo que eu falei, se a gente tem o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro da gente, então a gente não vai fazer besteira. E aí o Espírito Santo veio no meu coração e disse: não se preocupe, porque quem ele chamou foi eu, quem ele escolheu foi eu, e quem ele separou foi eu, não foi o homem. O homem só vai fazer aquilo que eu já ordenei. Então fique tranquilo. E aí, naquele momento eu já mudei, eu disse: meu irmão, sim, que foi um homem, no caso a pessoa: meu irmão, Deus abençoe, me perdoe, me desculpa aí pelo isso aí que o senhor citou aqui. E espero que isso nunca mais aconteça. E essa pessoa ainda chamou uma testemunha. E eu não chamei ninguém para ser testemunha minha, porque eu já tinha o meu advogado e tenho Jesus. Mas graças a Deus tudo se resolveu e eu fui honrado naquele lugar. E antes da consagração, no domingo eu lembro, o bispo Jonathan Ribeiro, ele pegou, já tinha lá a lista das pessoas que iam ser honrado, mas eu não estava na lista. E eu ali, assim, meu Deus, não vai sair meu nome não, Só que aí o Espírito Santo falou com ele naquele momento, ele mesmo falou. Até eu brinco que ele virou o rosto para um lado, como Ronaldinho, e toca a bola para o outro. E ele disse: o Senhor também vai estar aqui na terça-feira para ser honrado por Deus. Glória, e ali eu gritei, ali eu dei um glória a Deus, que já estava guardado aqui, caí de joelho onde eu estava e comecei a chorar, a falar em línguas e glorificar ao nosso Deus. Então a gente passa por situações e a pessoa, um irmão em Cristo, e aí tá ali na mesma obra, mas naquele momento disse que eu não iria subir, e eu subi, graças a Deus. E graças a Deus tudo se resolveu e deu tudo certo. Amém. Então muitos estão na obra de Deus, mas não estão sendo guiados pelo Espírito de Deus. E aí, continuando aqui, diz: numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Veja, essa menina, ela foi o quê? Cativa, ou seja, ela foi sequestrada, ela foi feita de escrava. Ou seja, imagine, você tem sua filha, os seus filhos, e alguém invade sua casa e arranca o seu filho da sua casa, tira com toda a força. Não, eu vou levar, vou fazer essa pessoa de escravo. Foi o que aconteceu com essa menina. Ela foi arrancada da sua família, ela foi tirada da sua família. E essa menina, se a gente analisar pela parte profética, simboliza a igreja, porque a igreja representa o quê? O feminino. Então ela representa a igreja de Cristo. E tem muitos cristãos nesse momento leprosos. Tem muitos cristãos nesse momento precisando descer à casa do olheiro. Fazer como esse homem teve que fazer, descer, se humilhar, pedir perdão a Deus pelos pecados que cometeu, está cometendo, pelos erros que estão fazendo, porque tem muitos que estão com a capa. Eu estou aqui com esse terno, mas isso aqui não vai dizer quem eu sou. Aqui é apenas uma roupa, mas muitos estão o quê? Com a capa, mas dentro dele está a lepra. Os soldados de Naamã conheciam Naamã exteriormente,
mas não sabia o que estava passando na vida dele interiormente. Não sabia o que estava ali por baixo daquela farda. Só quem sabia era ele, Deus e a mulher. Quando ele chegava em casa e tirava a sua armadura, a sua roupa, aí é que ele ia ver aquela coisa horrível na pele dele. Então tem muitos nesse momento subindo até no altar, pregando, tem muitos louvando, tem muitos dizendo eu estou fazendo a obra de Deus. E Deus usa, o Espírito Santo de Deus usa. Por que ele usa? Porque a graça dele cobre qualquer pecado, qualquer coisa. Só que aquela pessoa, ela acha que usa no que sentido que eu quero dizer? Por causa do dom, do talento que aquela pessoa tem. Entendi. Mas o que é que acontece? O Espírito Santo está dizendo, se conserte. Você do outro lado, que é pastor, apóstolo, bispo, missionário, cantor, porque esse negócio de levita, ensinaram errado. Levita é quem é da tribo de Levi. A irmã e missionária Nira, ela não é levita, ela é adoradora do Senhor, Louvado cantora do Deus. Senhor. Mas a palavra mesmo é adoradora. Por que adoradora? Porque está na palavra de Deus, João 4, verso 23 e 24, que o Pai, ele busca adoradores em espírito e em verdade. Ele não está dizendo que ele busca cantor levita. Então tem que parar com isso aí de levita, o levita tal. Não, adoradora fulana de tal. Então tem muitos dentro da obra de Deus, saem até fazendo missão, mas não estão obedecendo ao Espírito Santo de Deus. Estão leprosos, mas acham que estão sãos, acham que já estão curados e não estão. Infelizmente E continuando diz, né? Eu vou repetir aqui, o 2, numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Então veja, ela passou a servir a esposa de Naamã. Qual é o papel da igreja? É servir. O nosso mestre nos ensinou, ele desceu, ele deixou toda a glória e veio lavar os nossos pés. é forte. E aí ele mostrou, olha, é assim que eu quero que vocês façam. Porque se eu sou o mestre, eu sou o líder, eu sou o primeiro a fazer. Mas eu vejo o líder não, é sentadinho numa cadeira que nem eu tô, na sala fria, como diz, no ar-condicionado e só comandando, só delegando. Faça isso, missionária, faça isso, pastor. E ele não faz nada, só fica ali no escritório. E aí? E não pode ser assim, ele é o primeiro a tá à frente. Claro que ele vai delegar, ele tem que delegar, ele tem que colocar cada um para fazer uma coisa, mas muitas das vezes ele propriamente não está sendo um exemplo. E o nosso mestre é o nosso exemplo. Então ele mostrou que a gente tem que o quê? Que servir. Então nós estamos aqui para servir. Eu estou aqui nessa mesa, na mesa, então para servir ao público. Louvado seja Deus. Se eu cheguei onde eu cheguei, primeiramente Deus, segundo meus pais. Sempre eu agradeço aos meus pais por eu ser o que eu sou. Nunca me envolvi com droga, nunca me envolvi com tráfico, nunca me envolvi com coisa errada, graças a Deus. Mas por quê? Porque eu sempre tive Deus na minha casa através dos meus pais. Amém, Jesus. E no momento certo, Deus já tinha um plano, já tinha um projeto dele sobre a minha vida e me separou para a obra dele. E foi através de uma depressão. Nesse momento tem pessoas, eu sei aí do outro lado que está depressiva, mas tem uma pessoa aqui que um dia esteve depressivo, mas o eu sou, o grandão da Galileia, o leão da tribo de Judá, ele veio e me socorreu, ele me libertou dessa depressão, ele me libertou dos demônios que ficavam me atormentando de dia e de noite. Eu não dormia, nem remédio me ajudava. Nem remédio, meu pai comprou tantos remédios de tarja preta e não me ajudava. E eu ouvia eles falando comigo: você é meu, vou lhe levar. E eu ali começava a orar o Pai Nosso. E aí era que eles se afastavam. Mas para a honra e glória de Deus, o Espírito Santo de Deus me visitou no quarto da casa dos meus pais. E foi lindo, foi tremendo a visita dele. E ali ele começou já a fazer a obra em mim. E hoje eu estou curado, graças a Deus, da depressão. E Deus me usa para outras pessoas que estão nessa situação. E você que está do outro lado,
creia e receba agora, nesse momento, a sua cura, a sua transformação. Receba o poder de Deus aí agora. O Espírito Santo está te tocando aí, do alto da cabeça à planta dos pés. Não é só depressão, não. Qualquer tipo de doença, ansiedade, enfim, qualquer coisa que você esteja passando agora nesse momento. De repente você está até com uma faca aí querendo matar alguém ou se matar, com uma arma, de repente querendo atirar na sua cabeça, querendo pular de um prédio, de uma ponte. Não faça isso. Porque Deus, Ele tem plano na sua vida. Ele não derramou o sangue dele naquela cruz do Calvário para que a gente fosse derrotado, mas que a gente fosse mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então essa menina, ela foi para casa para servir. Só que assim, o Naamã, ele não sabia que a bênção que ele precisava, a cura que ele precisava, a chave que ele precisava era essa menina. Veja que aqui relata o nome de Naamã, mas em nenhum momento a Bíblia diz qual era o nome da menina. Verdade. E aí continua, né? Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então veja que essa menina está dizendo menina, então está dizendo o quê? Que ela ainda não era uma mulher, como a missionária Nira já é uma mulher, né? Ela ainda era uma menina. Ela ainda ia chegar à parte adulta. Então veja que essa menina, ela era cristã, ela tinha sua comunhão com Deus, ela conhecia o Senhor. E além dela conhecer o Senhor, ela sabia quem era profeta do Senhor. Porque tem pessoas aí dando profetada do diabo, da carne, mas não de Deus. Mas ela disse: o meu Senhor conhecer o profeta que está em Samaria, ou seja, ela já disse ali para a esposa dele, ele vai receber a cura. Porque veja, a menina ficou sabendo que ele também era o quê? Leproso, que ele estava com a doença. Só que veja que a lepra, a Bíblia relata que a lepra é uma doença contagiosa, que aquela pessoa tinha que ser separada e tinha que ser tirada da cidade. Ela não podia nem ficar na cidade, tem que ficar num lugar tipo deserto, em um lugar isolado, para que não viesse contaminar outras pessoas. Só que no caso de Naamã, a lepra dele não era uma lepra contagiosa ainda. Ainda dava para ele o quê? Colocar sua armadura, ele dormir, ele ir para guerra, mas aquilo estava incomodando ele. A lepra dele era tipo, pra gente hoje aqui, a hanseníase. Não era aquela lepra que despedaça a pele, que vem aqui, fica aquele mau cheiro, não. Porque senão a mulher dele nem ia suportar dormir com ele, estar com ele. Então veja que ele, ou a menina, observou que tinha algo acontecendo naquela casa. Então a própria palavra de Deus diz, né, em Romanos 8, 28, né, se eu não estou enganado, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então veja, a menina, ela foi tirada da sua família, mas nem ela propriamente sabia que ela seria um canal, a ponte, como a senhora falou da ponte, para abençoar aquela casa, a vida daquele homem e daquela mulher. E aí continua. Então, versículo 4, Naamã comentou essa informação com o seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 702 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: no momento em que estiveres recebendo esta carta, saberás que te enviei meu servo Naamã, para que o cures dessa espécie de lepra. Veja que o rei de Naamã pensou que era o rei de Samaria que iria curar o Naamã. Nem ele estava entendendo. E para poder ele sair de Samaria para entrar da Síria para Samaria, ele tinha que ter essa carta, ele tinha que ter essa autorização, porque era território
inimigo. Por quê? Os sírios eram inimigos dos samaritanos ali. Então tinha essa divergência. Então ele não podia... Como comandante, né? Isso, e ele não podia entrar de qualquer jeito, sem autorização. Sim. E aí, continuando, diz: assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou suas roupas, exclamando. Até o rei de Israel não entendeu. Por acaso sou Deus que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu cure de lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Envia-o a mim e saberás que em verdade há profeta em Israel. Então, o rei de Israel, ele ficou com medo. Ele pensou que era uma armadilha que os sírios estavam armando contra ele. Por esse fato desse comandante estar vindo. E ele não estava só, ele estava com o seu exército, ou seja, com os seus soldados. Mas aí o profeta disse o quê? Por que você rasgou as vestes? Não era você fazer isso. Ou seja, você esqueceu que tem profeta de Deus aqui nessa terra? Você se esqueceu que Deus me conduziu para lhe direcionar, o rei? Então diga a ele que vem até a mim, que ele vai ver que há profeta nessa terra. Então há profeta ainda nessa terra, sendo usado por Deus, mesmo sendo pecador, mesmo tendo seus erros, seus defeitos, mas são usados por Deus, tanto homens como mulheres. Só que muitos estão atrás dos que não são de Deus. Ficam atrás de revelação A e B e C ou do alfabeto inteiro, mas a revelação está aqui, ó. A palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, Apocalipse a Gênesis. Deus não fala comigo. Eu queria tanto que Deus usasse o pastor Juan Ichelli e a missionária Nira para falar comigo. Não abre nem a Bíblia, como é que quer que Deus fale com ele ou com ela? Porque para eu e a missionária Nira transmitir algo para os ouvintes da parte de Deus, eu tenho que estar com a palavra. Verdade. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus, que ela esmiuça a penha. E muitas das vezes, né, através de um pastor, né, através de um missionário, através de um irmão em Cristo, né, independente de título, Deus já falou. Mas a pessoa está tão distraída com as coisas do mundo, né, está tão distraída com os seus afazeres, que não entendeu. Aí Deus envia de novo, né? Verdade. Então nós temos que estar na vigilância e sensível à voz, né, do Espírito Santo, né? Sim, com certeza. Glória a Deus. E aí, continuando, né? Ele falou que há profeta em Israel. Versículo 8, agora vamos para o 9. Naamã foi com seus cavalos e com o seu carro e parou na estrada da casa de Eliseu. Na entrada da casa de Eliseu, melhor dizendo. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã sentiu-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Então veja a arrogância desse homem, veja a prepotência, o orgulho, né? Ele achou que ele, como comandante, ele era comandante do profeta. Mas o profeta tem um comandante, que é Jesus. E ele mandou o seu mensageiro, Geazi, a dizer a ele: não, diga a ele que eu não vou atendê-lo. Porque assim, nem todo momento a gente pode atender as pessoas. Porque tem situações que Deus não quer que a gente atenda. Eu via muitas das vezes as pessoas ficavam com raiva, ficavam viradas. Porque o bispo Jonathan Ribeiro não pode me atender? Porque Deus disse que não é para atender. Sim. E aí? Ele dizia: ó, diga que eu não posso atender, porque Deus não mandou eu atender.
E aí, não é a vontade minha, é a vontade de Deus. Sim. Então o bispo falava e tinha pessoas que não entendiam, ficavam magoados, ficavam tristes achando que ele não queria atender. Mas não é que ele não queria atender, é que Deus não ordenou ele fazer aquilo. Glória a Deus. Deus disse não. Porque tem pessoas que têm que o quê? Que cair em si. Então veja que ele achou que ele, por ser comandante, ser reconhecido, o homem de Deus ia impor a mão sobre a cabeça dele e orar por ele. Não. Teve a direção, siga a receita. Ele teve que seguir a receita. Tem que mergulhar 7 vezes. E continuando diz. Ou seja, o profeta ali já liberou a cura sobre a vida dele. Só que para a cura ser testificada e executada, ele tinha que obedecer a palavra que saiu da boca do profeta. Muitos não estão obedecendo a palavra de Deus, por isso que não vê as bênçãos na vida dele ou dela. Aí fica só reclamando, porque a missionária é abençoada, porque o pastor é abençoado. Porque nós mesmos, como eu já falei, sendo pecadores, mesmo, porque aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, está escrito na primeira carta ou epístola de João. Então nós somos pecadores, porém nós não vivemos na prática do pecado, aí é diferente. Mas pecar a gente peca no olhar, no pensar, no falar, enfim. Então, a palavra foi liberada. Então ali ele já tinha que o quê? Que receber aquela palavra, mas ele começou o quê? A replicar, ele começou a se achar o bambambam na história. E não pode ser assim. Tem muitos aí, eu faço, eu acontecer, não é nada e não faz nada, irmão. Meu Deus. E aí continua. Verdade, Senhor. No entanto, Naamã, versículo 11, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. É o que acontece mais. O povo de Deus reclama demais, murmura demais, e Deus odeia a murmuração, Deus odeia a reclamação. Pare de reclamar, pare de murmurar, passe a agradecer, seja grato. Só o fato da gente dormir ontem e acordar hoje já é o maior milagre. Verdade. A gente tem o que comer, tem o que vestir, e muitas das vezes não agradecemos. A própria palavra de Deus fala, como a missionária falou de protegido, segundo Crônicas 20:20, crê no Senhor Deus, estarei seguro, crê nos seus profetas e prosperarei. Quer estar seguro, creia em Deus. Quer prosperar, creia nos seus profetas. E aí diz, no entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que esse homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura o rio de Abana e Farfá de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Ou seja, ele disse assim, eu sou importante. Eu sou pastor Moitiele Paixão, eu sou importante. Então, eu que tenho que fazer a minha vontade, é eu que tenho que escolher o que eu tenho que fazer. Não é assim não. E esses rios, né, maiores, melhores, mais limpos, né? Isso. Justamente nesse que eu tenho, por que não naquele outro, né? Então, aí entra aquilo que a gente tava conversando. Ou seja, a pessoa tá suja, tá imunda, mas ela não reconhece que tá suja e tá imunda. Foi o caso dele. Deus chamou a atenção nele o quê? Você tá sujo, você tá imundo, você tá soberbo. Por isso que você tem que ir pro Jordão, porque o Jordão era poluído, era sujo. E esse que ele queria ir era mais água límpida, mais limpinha, mais brilhosa. Então, muitas das vezes a gente tá sujo, estamos leprosos, mas nós não queremos dar o braço a torcer. Mas Jesus vai te pegar. Não se preocupe, que ele vai lhe pegar. Ele vai lhe consertar. Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Porque ele é o olheiro. Ele pega os cacos. Ele não joga fora não. Como eu quero jogar fora alguém. Quero desfazer de alguém. Não, Deus ele pega os cacos. Ele amassa. E ele ali faz um novo vaso. Então,
Creia nessa palavra, receba essa palavra, porque Deus tem algo a consertar na sua vida e na nossa vida também. Porque esta palavra aqui primeiro vem para mim, vem pra gente, para depois ser compartilhada para você. Porque é outra coisa que muitas pessoas não entendem. Ah, o pastor tá apontando para mim, o pastor tá falando isso para mim. Não, o pastor tá falando, Deus tá falando pro pastor e o pastor só tá o quê? Transmitindo. Porque primeiro sou eu. E aí, a primeira fatia do bolo é minha. E aí diz, né? Ora, porventura... 13. Contudo, seus servos, veja, por isso que a gente tem que ter soldados, atalaias dentro da obra de Deus, para ter a visão, ter a direção e nos fortalecer. E mostrar que nós estamos errados. Que nós não estamos procedendo da forma que o Espírito Santo quer que a gente faça. Então, a gente tem que andar com pessoas que estão no mesmo espírito, na mesma fé, que estão ali como eu estou aqui, né? Fui honrado por Deus e pela missionária. Olha, no podcast, mulheres se ajudando. Então, já está dizendo, se ajudando, é uma para ajudar a outra. Sim. Então, é que nem aqui a gente vai ver agora. Ele tinha não só soldados, ele tinha amigos de verdade com ele. Pessoas que não só olhavam ele como um comandante, como uma pessoa valorosa, uma pessoa de guerra, de credibilidade, mas olhava ele como um ser humano, como um amigo, como um irmão. Olha o que a palavra diz, olha. Glória a Deus. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: Abba, meu pai, que essa palavra Abba em hebraico, né? Que significa pai. E mestre, mesmo, veja que eles consideravam o Naamã como pai. Mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias realizado. Quanto mais agora que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Então Naamã aqueceu, ou seja, ele caiu em si. Desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Então veja, ele fez o que? Ele obedeceu. Aí aquilo que a senhora já tinha dito. Sempre tem que ter alguém para dar um empurrãozinho. Sempre tem que ter alguém para o quê? Para nos ajudar a mostrar que a gente não está fazendo corretamente, não está fazendo. Ou seja, que a senhora falou, Deus fala com a gente e a gente ainda fica na dúvida. Mas aí Deus usa outra pessoa para confirmar aquilo que Deus já falou para a gente. Que foi o caso de Naamã. Deus não falou para ele através do profeta. O profeta não veio atendê-lo, que ele queria atendimento. O profeta mandou o seu mensageiro. Geazi, vá e informa ele. Diga a ele que ele tem que descer 7 vezes no Rio Jordão. E se ele fizer, ele vai ser curado dessa lepra. Mas ele o quê? Ali estava acontecendo o quê? O que está em Gálatas. No verso 17. Que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Ou seja, há uma luta, há uma guerra dentro da gente. Não é com outro ser humano, é eu com o espírito que eu tenho e com a carne que eu tenho. E com o espírito de Deus. Essa luta, essa guerra. Porque nós não só somos carnais, nós somos espirituais. Antes mesmo da gente vir ao ventre da nossa mãe, ele já nos conhecia. No espírito. Veja que nós não fomos criados por Deus. Criado por Deus foi o quê? Os anjos. Nós fomos gerados de Deus. Foi de dentro dele que nós fomos gerados. Então a gente tem um privilégio. E aí, de ser gerado de dentro de Deus, que é tanto que ele diz que nós somos a sua imagem conforme a sua semelhança. Aleluia, então não é semelhança de carne e osso, não. É de espírito, é de alma. É forte, né? Nós temos o DNA do Senhor, né? Isso. Glória. E pra gente finalizar diz, em seguida, versículo 15, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Tem muita gente aí recebendo presentes.
que Deus não mandou receber, que Deus não mandou pegar, tocar. E depois estão o quê? Se prejudicando, dizendo não sei o que está acontecendo comigo no meu ministério, porque está pegando o que não é para pegar, recebendo o que não é para receber. E quando fala aqui sobre homem de Deus, sobre palavras, sobre a gente profetizar, eu não sei se a senhora ouviu uma oração que eu fiz relacionada a uma criança chamada Ravi, que é o filho de uma missionária, Elis Regina. E aí ele estava com bronquiolite, alguma coisa assim, relacionado à gripe, a pulmão, sim, enfim. E ela desesperada ali com aquela situação, aí pediu para eu orar, né? E eu fiz o áudio, compartilhei para ela e depois compartilhei também no meu estado de WhatsApp e compartilhei para outras pessoas também. Por que eu compartilhei? Porque a oração que eu fiz para o menino não só servia para o menino, serve para outras pessoas também que de repente estão passando por algum problema. E aí o que acontece? O próprio Deus, naquele momento da oração, disse para mim, diga a ela que durante 7 dias veio aquela direção, que daqui a 7 dias, uma semana, o filho dela já está curado. Em 4 dias, essa criança já estava em casa. Que ela nem lembrou. Eu disse assim, ô irmã, a senhora lembra que Deus me usou para falar que em 7 dias a criança já está curada? Ela disse, não lembro não. Eu disse, ouça de novo o áudio que eu mandei. Aí ela disse, é mesmo, o senhor falou mesmo. Eu disse, eu não, o Espírito Santo que falou. Em 4 dias, eu orei na sexta, passou sábado, domingo, segunda. Na terça-feira o menino já estava em casa. Foi para a glória de quem? De Deus. Mas ela creu, ela ouviu a mensagem, ela ouviu a direção da oração. Sim. E ela tomou posse. E ela disse, irmão, alguns meninos ainda ficaram internados, outros morreram. Eu vi outras crianças morrer e meu filho está nos meus braços. Então Deus continuou o mesmo. E os profetas dele estão na terra também para profetizar na vida das pessoas. E ali aconteceu o milagre. Posso ainda continuar aqui? Pronto. E aí diz: entretanto, o homem de Deus respondeu: juro por Yahvé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Eu vejo muitos homens de Deus, ou que se diz de Deus, sendo corrompido pelo dinheiro, tocando no que não é para tocar, pedindo algo que Deus não mandou pedir, que é outra coisa horrível, terrível, luxando com a lã das ovelhas, bagunçando a obra de Deus. Já está dizendo, a obra é de Deus, a obra não é minha, é da senhora. Se Deus nos deu na nossa mão o cajado para a gente conduzir o povo dele, as ovelhas dele, já até não é dele, não é nosso. Então faça conforme a palavra. Uma coisa que eu gosto é da palavra. Eu sempre vou pela palavra. Eu não fujo da palavra. Eu vou pela palavra. Se alguém diz, vamos fazer assim. Irmão, não vai me enganar não. O único que pode me enganar, só se eu vacilar, é o diabo, porque ele conhece mais a Bíblia do que eu. Mas ser humano, para me enganar aqui dentro da palavra de Deus, não me engana não, porque Deus me deu o dom da palavra. É tanto que quando eu cheguei na glória de Deus, que era lá no Marcos Freire, ali perto da Saracura, ali da farmácia. Sim. Logo no início, né, tinha 6 meses de ministério lá, quando eu cheguei, que eu encontrei a pastora Messi. Eu disse, pastora Messi, a senhora está por aqui? Eu pensei que a senhora estava em Brasília, que eles ainda estavam no outro ministério, né? E eu conheci eles no outro ministério. E aí ela disse, não, meu filho, o bispo, que ainda não era bispo, o pastor Jonathan viajou, mas minha filha está em Brasília, enfim. Mas aí ele retornou, Deus revelou para ele que ele tinha que retornar e tinha uma obra para usar ele aqui em Sergipe. E ele retornou e estamos com a congregação lá no Marcos Freire. Aí eu disse, então passe seu contato, que eu estava sem o contato dela. E eu vou lá fazer uma visita. E no mesmo dia, foi até numa quinta-feira que eu encontrei, eu estava panfletando ali na rua Santa Rosa, no centro, de uma clínica odontológica. Eu estava fazendo panfletagem e eu vi quando a pastora passou. E eu conheci ela e o pastor Jonathan Ribeiro, que hoje é bispo, quando eles estavam na Mundial do Santos Dumont, quando eles ainda eram da Mundial. E aí eu fui fazer a visita, tudo, e Deus confirmou a mim que eu era para ficar ali naquela obra e fazer a obra ali. E assim eu obedeci e fiquei. Depois Deus falou comigo e ainda usou o pastor Jonathan depois para falar na reunião mesmo. Ele disse, o senhor aí, eu não lhe conheço,
Não lhe conheço muito não, lhe vi lá na outro ministério. Mas Deus lhe conhece, Deus está dizendo assim, assim, assim. Eu disse, não é de Deus, porque se não fosse de Deus eu diria o senhor, agora que não era. Eu digo, se não é de Deus eu digo, sem ofender ninguém. E aí, amém, eu disse assim, meu Deus, eu pedi tanto a Deus para ter o dom da palavra e ficar na Bíblia, que eu via na televisão, o apóstolo Valdemir Santiago, sim, ali, e os meninos, ele fala na palavra, ia lá e vinha cá, eu quero, meu Deus, que o Senhor me dê esse mesmo dom, para eu poder também saber, sim, onde é que está capítulo, versículo, a palavra, e graças a Deus, Deus me deu. E quando Deus, eu cheguei, tinha 3 rapazes lá. Não tô lembrado, depois eu lembro o nome. Eu sei que tinha 3 rapazes lá na Bíblia. Eu disse, olha que benção aqui, ele também usa a Bíblia como o apóstolo usa. E meu Deus, em nome de Jesus eu vou ficar aqui nessa Bíblia. E graças a Deus os 3 saíram e eu fiquei na Bíblia. Saíram da obra, não ficou nem na obra mais esses 3. Sim. Foram para outro lugar, para outra, não sei se voltou para Mundial, não sei. Eu sei que eu fiquei lá na Bíblia, não sei se a senhora lembra, que eu que ficava na Bíblia. Eu lembro. E Giovanni me ajudava também lá na câmara. Então, Deus, ele sempre tem o melhor pra gente. Sempre ele nos honra, ele nos abençoa. Então, que a gente não venha distorcer a palavra, sim, de Deus. Que a gente venha falar o que está escrito. Aleluia. E não querer usar um texto para se tornar pretexto. Sim. E para a gente finalizar, diz. Então, Naamã pediu: permite ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão a Yahvé o Senhor. Veja, até a terra que ele pisou, ele percebeu que aquela terra era santa, que ele quis levar até um pouco da terra para onde? Para Síria. E ainda ele disse que mais nunca ele ia levantar um altar para Baal, para os deuses pagãos, porque ele conheceu o verdadeiro, aleluia, Deus, o verdadeiro eu sou, o grandão da Galileia. Eita, glória, aleluia, é forte. E aí diz: contudo eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude, que é o que está faltando na gente, é a gente ter esse reconhecimento de pedir perdão a Deus. Como Naamã está sendo um exemplo aqui, uma pessoa que era ímpia, uma pessoa que era pagã, gentil, mas mesmo com o coração duro, coração de pedra, mas Deus conseguiu restaurar a saúde dele, conseguiu ganhar ele para Jesus. E olha que o Senhor já era com ele, sem ele saber que o Senhor era com ele. É forte mesmo. Hein? Olha, veja, irmão. Ô irmão. Veja que Deus já era com Naamã, sem ele saber que Deus era com ele. Olha. Glória a Deus. Que logo no início do primeiro versículo é que diz que as vitórias que ele tinha era o Senhor que dava a ele. Porque Deus já tinha um propósito na vida de Naamã. Aí vamos lá. Deus já tinha um propósito na vida de Saulo. Lembra que Saulo batia, espancava, matava, fazia barbaridades com os cristãos. Porque ele acreditava de uma forma totalmente distorcida. É isso mesmo. Mas Deus não via como a gente via. Deus via Paulo, como ele diz, um vaso de honra, um vaso escolhido. Sim. E quem sou eu e a senhora? Né? Ele obedecia o sistema, né, da época, né? E quem sou eu e a senhora para apontar para alguém e dizer assim, não, esse daí não presta não, essa mulher não presta não, porque ela é arrogante, ela é soberba. Não, mas Deus quer o arrogante e o soberbo mesmo para ele quebrar, para ele botar no eixo, para ele pegar aquele pau torto e deixar ele retinho, porque ele é o carpinteiro dos carpinteiros. É verdade. Quem está conosco, pastor, é Daniele, é Dani, né? A missionária Dani. Ela botou boa tarde, Dani, a paz do Senhor. Ela botou a paz. E Luciene Dias botou glória a Deus. Maria Gracindo também colocou aleluia, Jesus. Adriana Bueno colocou é forte a palavra, aleluia. E Edmilson Missinho colocou glória, Deus é fiel. Com certeza, povo lindo. Nós estamos chegando, né, no finalzinho, mas o pastor Juan Tcheller, ele vai concluir, né? Já está finalizando. Já está finalizando, né? Agora é 16h37. Eu prometi para o diretor que eu não ia judiar ele. Por quê? Porque quando sai daqui ele tem outra programação, né? Aqui mesmo, dentro da rádio, no estúdio da rádio, né? Ele tem outra programação, então a gente tem que ser coerente, né, pastor? Tem que ter ordem e decência. Já está escrito na palavra. Porque, né? quando
eu chego aqui, eita, pra mim não sai mais, né? Pra mim eu não saía mais, ficava aqui, porque é muito bom falar das coisas de Deus. Verdade. A gente aprende tanto, né? Glória a Deus. Edifica tanto a nossa vida, né? Com Porque certeza. pra cada podcast eu chego em casa, meu Deus, através da palavra, assim, eu chego em casa leve. E olha que todos os dias eu tenho o meu devocional. Hoje o Senhor me deu, foi 1 Pedro, eu nem lembro, foi 1 Pedro, não lembro o versículo. Hoje ele me deu pela manhã. Graças a né? Deus. Porque sempre eu subo na casa da minha filha que tá construindo. Certo. Aí eu vou pra lá que eu fico caladinha, todo mundo dormindo, né? Isso. Meu esposo não tá viajando. Aí eu subo lá na casa da minha filha e vou pra palavra. Mas o que o Senhor tá me entregando agora através de Naamã, mais uma vez, né? Através da lepra de Naamã, né? Porque já foi aqui, até pela minha obreira Quitéria, né? Quitéria teve aqui, ela deu a obreira Quitéria da Igreja da Graça, ela Glória a teve aqui, Deus. e ela deu essa palavra. E no momento que ela me deu essa palavra, eu estava necessitando desse entendimento, né? Do entendimento que foi dado através dela. Mas hoje foi totalmente um novo, porque a palavra, ela não tem uma letra a mais. E ela acompanha a nossa necessidade. Já percebeu, pastor? Por isso que ela não é antiga. Eita, Por isso que eu digo, é o Primeiro Testamento, louvado Segundo seja Deus. Testamento. O Senhor falou comigo através dessa palavra mais uma vez poderosamente por um outro ângulo. Eita glória, né? Glória a Deus. Disse, a gente sai daqui cheio da presença Com do Espírito Santo. certeza. E o povo que está aí, os internautas também, estão se alimentando e sendo cheios desse maná É verdade. precioso e maravilhoso. E pra gente concluir, diz: Maria Gracindo falou palavra poderosa. glória a Deus. Louvado E que seja Deus abençoe Deus. a todos que estão nessa programação. Aleluia, E que Jesus. estão recebendo, né, da parte de Deus, porque muitas das vezes a gente diz assim: poxa, o Senhor me deu uma palavra, mas será que essa palavra realmente eu vou conseguir ministrar? Será que realmente eu vou conseguir transmitir aquilo que o Senhor quer? Mas é deixar o Espírito Santo nos conduzir e ele vai falando da forma que ele quer. E para concluir, só 2 versículos agora, o 18 e o 19. Contudo eu rogo a Yahvé que me perdoe por uma única atitude, quando eu tiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon. A Deus, o Deus da Síria, meu Senhor, costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade. E por isso tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Ao que lhe respondeu Eliseu: Shalom, ou seja, vai em paz, né? Significa paz. Vai em paz. Veja que a Bíblia ela é bem didática. É que nem o apóstolo Valdemiro fala. Veja como aquele homem, Deus usa ele na palavra. Tão simples, tem pessoas que ficam rodeando, faz tanto rodeio, fala tanta coisa, não, mas a Bíblia ela é didática. Veja que aqui mesmo a Bíblia ela já lhe explica, ela já lhe traduz a palavra que você não sabe. Veja que ela diz aí. Louvado seja Ao Deus. que ele respondeu Eliseu: glória. Shalom. Aí já está dizendo aqui o que significa Shalom. É porque muitas vezes a gente não medita, não reflete na palavra, não tem um momento ali específico para entender melhor a palavra, quer ler a palavra rápido, como fosse um livro qualquer. Não, aqui é a boca de Deus. Então veja que diz, ó, Shalom, vai em paz. Ou seja, a palavra Shalom já está traduzindo aqui, vai em paz. E boa viagem. E Naamã foi se afastando. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para que pudesse transmitir a todo o povo de Deus, a milhares e milhares de pessoas que eu sei que estão assistindo e ainda irão assistir, tanto nessa programação e também no meu canal do YouTube, que depois eu estarei lançando no meu canal também essa programação. Amém. Então, esta foi a palavra, que a gente venha tirar a nossa capa, que a gente venha tirar a nossa lepra, mas tirar como? Através do arrependimento, através do perdão. Pedir, se você tem mágoa de alguém e você diz que é cristão, diz que é de Deus, vá até essa pessoa. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Vá até essa pessoa e peça o perdão, mesmo que você não ofendeu ele ou ela. Vá lá e diga: meu irmão, minha irmã, me perdoe, me desculpe, eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, e o meu mestre, o meu Senhor, que é o seu Senhor,
disse para mim que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Não é obrigado a gente andar com a pessoa, mas a gente tem que liberar o perdão, porque já está no Pai Nosso, perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se eu não perdoo, Deus jamais vai nos perdoar. Então, essa foi a mensagem, que a gente venha tirar as escamas, que a gente venha olhar pra gente, não fazer o outro de espelho, não, a gente se olhar, onde é que eu tenho que melhorar, aonde é que eu tenho que mudar, porque muitas das vezes a gente acha que já está totalmente mudado, mas sempre tem uns respingozinhos aqui ou ali, e Deus, ele sabe como modelar o vaso. Muitas das vezes o vaso está rachado, então se você é um vaso rachado, desça a casa do olheiro, porque ele vai tirar toda a rachadura, toda a enfermidade, toda a ferida, toda a mágoa, tudo aquilo que não presta. Porque tem pessoas nesse momento indo para o inferno, morrendo, indo para o inferno porque não liberou perdão, morreu com mágoa. Eu fui no USE, eu sempre gostei de ir no USE e estava ajudando uma amiga minha com o tio dela que estava internado. E lá, quando eu cheguei, o pessoal já foi lá me chamando de pastor. Pastor, tem como o senhor ir ali no... Eu disse, eu vou aqui primeiro, depois eu vou lá, mas me deu o nome, tudo certinho que eu vou lá. Fui lá, a mulher queria reconciliar com Jesus. Ela estava lá já nas suas últimas, mas ela reconheceu, a irmã também reconheceu, porque a irmã disse assim, ela quer, pastor, que o senhor faça uma oração por ela, e ela quer renovar a aliança. Aleluia. E veja como é as coisas aí. Deus me usou, eu fui lá, fiz a oração, fiz o apelo para ela lá da reconciliação, e ela assim aceitou. E por incrível que pareça, no outro dia ela foi recolhida, ela já não estava mais. Então veja, se Deus não tivesse me levado naquele lugar, aquela mulher poderia estar no lugar de tormento. Verdade. Mas Deus sabe como fazer a obra dele. E Deus abençoe a todos, pastor Rantiele Paixão, e glórias a Jesus. Amém. A Adriana Bueno colocou, eita glória, Deus... Eita, glória a Deus, é desse jeito. Maria Gracino, Deus continue abençoando a vida do pastor. Amém, Maria. Ela colocou também, eu recebi minha parte em nome de Jesus. Pois é, Maria, né? Nós vamos guardar, né? Guardar no coração. E eu quero agradecer a todos vocês. Eu falei que ia sortear esses dois, né? Um dos dois, aliás, né? E vocês não colocaram eu quero, né? Vocês que sempre estão acompanhando, mas eu não falei, não lembrei. E aí, vamos dar só um minutinho para quem quiser colocar eu quero. Olha, vamos fazer o sorteio. Me perdoe por eu não ter falado logo no início, mas a palavra tá tão maravilhosa hoje, né? Tão edificante, né? Que a gente vai recebendo ali, a gente quer mais, quer mais, quer mais. E até esquece o que está ao redor. Mas deixa eu fazer um comentário rapidinho. Você que quer participar do sorteio, coloca ligeiro, eu quero. Porque nós vamos sortear agora, né? O diretor vai pegar quem falar eu quero, né? Nós estamos aqui ao vivo com 17 pessoas, né, diretamente. Você que quer, coloca eu quero ligeirinho. O diretor vai colocar e a gente vai fazer o sorteio rapidinho. Sabe o que nós vamos sortear hoje aí? Um dessas peças, né? Porque veio duas por acaso, mas é uma que a gente vai sortear. Ou o pezinho de porta, ou o porta, né? O porta pano de prato. Vamos sortear o porta pano de prato, certo? Ok? Ah, missionário, os dois. Ninguém tá falando nada, então nós não vamos sortear os dois. Se alguém falasse, sorteia os dois, missionário, eu ia sortear os dois, mas ninguém falou nada, né, pastor? Verdade. Então vamos sortear só um. Só coloca eu quero. Tem que ser rapidinho. Stephanie colocou amém, glória a Deus. Amém, Stephanie. Adriana, Deus abençoe sua vida mais e mais, pastor. Amém. Foi forte hoje, né? E eu quero deixar aqui em aberto, né, pastor? Quando o senhor estiver por aqui, né? Por aqui conosco, né? Nesse Sergipão maravilhoso, né? Nessa terra maravilhosa e abençoada, para o Senhor, né? Estar aqui mais uma vez conosco. Amém. Amém. Glória a Deus, assim seja. Amém. Então a gente vai deixar, não vamos marcar, só vamos deixar em aberto. Quando o pastor disser assim, porque hoje era para estar aqui outra pessoa, né? Verdade. Mas a gente trocou, né? Trocamos o dia, até mesmo porque o pastor vai ter que retornar. Vou ter que né? viajar isso. Fazer a missão dele. Quando ele estiver aqui, ele vai dizer, missionária Nira, eu estou na área. Aí a gente corre e agenda certinho. Amém, pastor? Amém.
Quem colocou eu quero, ninguém colocou eu quero não, foi. Então ninguém vai querer, então, diretor, nós não vamos sortear hoje. Vamos deixar para a próxima quarta. A próxima quarta a gente sorteou 2, já que ninguém colocou eu quero. Colocaram? Meu irmão, o barbeiro colocou, né? Verdade, amém, meu irmão. Pastor Rancelli, muito forte a palavra, forte mesmo. Maria Gracindo, palavra tão edificante que esquecemos do sorteio. É verdade, Maria! A missionária Maria, né? Ela é esposa do nosso querido pastor Rones, né? Que sempre está aqui, tem um programa também. Glória a Deus. Oração da meia-noite, é forte. Amém. É muito forte, né? O programa do pastor Rones. Beijo no coração, viu? Beijo no coração. Amei conhecer vocês pessoalmente. Amei tirar foto com vocês, né? E tem mais aqui, Stephanie colocou amém, glória a Deus. Maria Gracindo colocou eu quero. Adriana, amém. Vanessa, eu quero. Stephanie, uma bênção a palavra. Daniela, eu quero. Stephanie, eu quero. Luciene Dias, eu quero. E Daniel Barreto, os 2. Ah, então vai ser os 2. Teve uma pessoa, a missionária Dani colocou para sortear os 2. Então, missionária, vamos sortear os 2, né? De uma só vez. Só isso, gente. Só vocês. Ninguém quer mais, não. Vou contar até 10. Para você colocar, eu quero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E Edmilson colocou também, eu quero. Já está tudo pronto para o sorteio. Quem será que vai ganhar hoje? É os 2, viu? Né? Seu pedido é uma ordem. Missionária Dani, obrigado por estar conosco, minha querida. E quem será? Será que vai ser a missionária Dani? Missionária Dani, tá aí o nome? Daniele Santos. Prepara o coração e vamos ver quem vai ganhar, né? Quem for por aqui, eu deixo aqui na rádio, né? Quem for conhecido daqui, eu deixo na rádio. Quem não for, eu levo para a igreja. Quem for da igreja, né? Se for a missionária Dani, ou levo para o projeto, né? Nós temos 3 opções. 3 opções. E... Eita, glória a Deus! Glória a Gente, Deus. é incrível. Todas as pessoas que eu falo, já percebeu? Todas as pessoas que eu cito assim, será que vai ser fulano de tal? Eu fui até questionada. Ah, missionária... Todas as pessoas, engraçado que você fala ganha, mas não é porque, não é eu que estou ali no comando, não. É automático aí. Daniele Barreto, mais uma vez, parabéns, Dani, missionária Dani. Você ganhou os 2, missionário, o peso de porta e o porta-pano de prato. Parabéns, levarei para a igreja, viu, amada? Eu levarei para a igreja, entregarei pessoalmente. Parabéns e obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado, né? Adriana, Edmilson, missionária Dani, Luciana, né? Stephanie, Douglas, Maria, missionária Maria, o nosso querido barbeiro que é amigo do nosso irmão Rancelli, né, Rancelli? Pastor, né? Verdade. Adriana Bueno, todos vocês que estiveram conosco, né? Tem também, sabe quem? Luciene, tem também o nosso querido Israel Nascimento. Gente, obrigado por estar conosco. A próxima quarta, o mesmo horário, né? E vocês, às 15 horas. E você já sabe que quem ganhou hoje foi a missionária Dani. Vai ser entregue, né? E eu tô cobrando de vocês o videozinho, sabe por quê? As pessoas estão me cobrando. Missionária, eu não vi quem ganhou a cesta. Missionária, eu não vi isso. Mas vê sim, porque eu coloco, eu publico, eu mando para o diretor, ele faz o vídeo, né? A cesta, quem ganhou a primeira vez foi o nosso querido Ives, né? E foi enviado em Pix para ele, porque ele mora longe, ele mora na França, então não tinha como não enviar em Pix. Eu enviei até o Pix para Salvador, né, que ele tem conhecido em Salvador, enviei até para Salvador, mas porém, aqui ganhou, daqui mesmo, que foi a nossa querida Fabi veio buscar na hora, hoje ela não está conosco, eu tenho certeza que ela está trabalhando. Mas a todos vocês, muito obrigado, gente. Ketiúcia, que também esteve conosco, Douglas, né? Muito obrigado, um beijo no coração, Luciene Dias. Amo a senhora, obreira do Senhor, né? Luciene Dias, amo a senhora. E muito obrigado por estar conosco. E agora quem vai os agradecimentos do nosso querido pastor. Da minha parte, obrigado. Tchau, né? Agora vai o pastor Rancelli. Glória a Deus, verdade. Que bênção, né, minha amada missionária Dani. A Dani, eu estudei com ela no
mesmo colégio, no Jorge Amado, né? Ali no Olha. Colégio João Alves. E depois a gente se reencontrou na obra de Deus, né? Que Deus abençoe grandiosamente sua vida, Dani, e te use como boca dele nessa terra. Então eu agradeço a Deus mais uma vez por poder estar aqui participando desse podcast, poder estar compartilhando a palavra que é dele. Agradeço a meus pais também, mesmo não estando aqui mais, como a minha família, os familiares, amigos, colegas, a obra, né, os ministérios por onde eu pude passar. Um abraço também para o Bispo Yuri Lopes, né, um amor de pessoa, ele e sua esposa. E é isso, e que Deus continue nos abençoando a vida da missionária Nira, Amém. a casa dela, a família dela, Amém. a vida do irmão aqui que está aqui nos ajudando também, a família dele, a casa dele, e que nós Amém. continuemos sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. E agradeço também a todos os internautas que puderam estar assistindo, ao meu amigo, irmão em Cristo Jesus e barbeiro, top das galáxias, número 1, o Rodrigo Santos, e todos os que estão aí, todos os meus amigos, colegas, pessoas que eu não conheço também, que estão aqui, né? Como a Stephanie, né, Olha, que eu quem conheço. entrou agora, sabe quem? No finalzinho, Messia Souza. Creio que é a pastora Messia. É, a pastora Messia também, a mulher de Deus, dada por Deus. Que Deus abençoe grandiosamente seu ministério, sua casa, sua família. E que a senhora continue sendo boca de Deus, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ela, né? Foi bênção de Deus. Aprendi muita coisa com ela. Também ela aprendeu muita coisa comigo. E a amizade que vale, que segue. É importante, né? E é isso. E glórias a Jesus. E a pastora Messia está em aberto aqui. A pastora Messia já esteve aqui várias vezes, né? Já esteve aqui conosco. Mas está em aberto o convite para a senhora voltar outras vezes, né? Voltar outra vez com nova proposta, né? Porque ela teve aqui a última vez foi sobre a caminhada das mulheres, que foi Entendi. muito bom, né? É, eu acompanhei, né? Ainda peguei um pedacinho. Foi que até a senhora comentou na hora. Sim, E depois sim, ela também falou ainda algo. Foi muito bom. E o convite está aberto, pastora Messia, missionária Dani. Beijo no coração e tchau, tchau. Obrigado, E Senhor. glória a Jesus! Aleluia.